Querem neste mundo ser um vencedor. Queres tu cantar nas lutas e na dor. Queres ser alegre como um lutador. Guarda o contato com teu Salvador.
Quero convidar a nossa irmã Lia para estar fazendo essa leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo 33. Vamos estar lendo a partir do 1. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, Êxodo 33, a partir do 12. Aleluia. Todos acharam? Amém? Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo, amém? O título diz: Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazem saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse: Pois irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto, que tens juízo, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Vamos repetir o 15. Então disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém. Agradeço a oportunidade. Vamos orar. Tem algum pedido em especial? A cor do pai do irmão Jefferson. Amém. Só mais esse pedido? Vamos pela irmã Edna, pela irmã Elisângela, Pastor Daniel, pela nossa irmã Maria da Paz, a irmã Edna. E amém. Uns para os outros, né? Oremos. Soberano e eterno Deus e Pai, queremos te louvar, ó Deus, por esta palavra. Pai amado, continua, Senhor Deus, conosco, maravilhoso Pai. Visita aqueles que estão enfermos. Visita, Senhor Deus, a vida do teu filho que está trabalhando, Pastor Daniel, Senhor Deus de poder. Dá a tua graça sobre a vida dele, Senhor Deus de poder, pela vida do pai do irmão Jefferson. Senhor Deus, visita também a Adriana, Senhor Deus, os filhos dela, Senhor Deus de poder, nossa irmã Maria da Paz. Também a irmã Edna, Senhor Deus, que se encontra, Senhor Deus, maravilhoso Pai enferma. Visita a irmã Leonora, Senhor Deus de poder. Visita o pastor Davi. Senhor Deus, quero te apresentar, Senhor Deus, maravilhoso Pai, cada um, Senhor Deus de poder, em nome do Senhor Jesus. Queremos te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Já quero convidar as irmãs para estar vindo adorar o Senhor. Fica, Jesus, mais um pouquinho e vá, Senhor, antes de falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou esse lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar.
Amém. Eu tenho um testemunho para contar. Para poucos pode ser pouca coisa, mas para mim é um grande milagre. Oh, glória. Há muitos anos atrás eu comecei a dirigir, só que eu dirigia sem habilitação. E para a honra e a glória do Senhor, eu quero agradecer muito a Deus. Hoje eu tive a oportunidade de ser aprovada. Aleluia. Então hoje eu estou habilitada. Agradeço muito a Deus pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Isso é uma bênção, viu, irmãos? Para honra e glória do Senhor Jesus. E sobre a irmã Fernanda também está no nosso meio, é uma bênção, né? Ela sabe o que ela tem passado. Ela falou para mim que ela não estava muito bem, né, irmã Fernanda? E só dela estar aqui para nós já é uma honra para a glória do Senhor Jesus. Aleluias. A oportunidade para mais uma pessoa. Alguém? Amém? Glória a Deus. A irmã Eliane vai se preparando para adorar o Senhor nesta noite. Cumprimento meus irmãos no Pai do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Os que conseguem, os que trouxeram sua Bíblia, pude abrir a honra e glória do Senhor. Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Gostaria de agradecer que os irmãos prestassem atenção, em reverência ao Senhor, nome, que eu não sou ninguém. Gênesis 3, 12. Deus seja louvado, sempre glorificado e honrado em todas as circunstâncias. Hoje eu posso dizer que vivi um livramento da parte do Senhor. Hoje eu tive presente de estar próximo de tiroteios. Hoje eu tive que estar próximo de assaltos. Hoje eu tive que estar próximo, mas só tive próximo. E assim que a palavra diz que Ele cuida dos seus, Ele cuida dos meus e tem cuidado de mim. Eu glorifico e agradeço a Deus, porque Ele é fiel. Antes de acontecer, Ele já tinha me avisado. E hoje eu pude ver e contemplar que Deus é fiel. E uma irmã pode ler comigo, por favor? Só o versículo 12. 3:12. Isso. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Amém? Os que não estiver prestando atenção, eu peço a Deus que se incomode. No caso, não tiver, no mínimo um mês. Meu pedido para essa noite, ao meu Senhor e Salvador Jesus. E os que tiver, irmãos, por que eu estou falando isso? Não de cobrança, nem de advertência, de amor. Porque Deus, Ele é fiel, constante na nossa vida. E Ele tem cuidado da nossa vida, mesmo sem a gente merecer. Esse versículo, todos conhecem a história. E é bem no começo. Se Adão tivesse uma postura diferente quando Deus viu que ele errou, nossa vida hoje seria melhor. Se nossos pais, se nossas mães tivessem outro marido, talvez nós estaríamos aqui, talvez nós tivéssemos uma vida melhor. Se nossos pais tivessem honrado os conselhos dos nossos avós, talvez nós teríamos uma vida melhor. Mas se hoje o que nós temos feito, a gente tem pelo menos honrado nossa responsabilidade de dizer: eles erramos, temos consciência que, assim como Adão, nossos ancestrais cometeram erros. Em vez de ter a responsabilidade de dizer: eu errei, Pai, me perdoa, o que eu posso fazer para melhorar? Não. A grande maioria, assim como eu fiz muito, prefiro pôr a culpa no outro. Assim como Adão, ao invés de puxar a responsabilidade para si, jogou a responsabilidade em Deus e na mulher que Deus tinha dado para ele. A mulher era para ser uma bênção. Adão deixou bem claro para Deus
que aquela mulher o amaldiçoou. Ele ainda falou: a mulher que tu me deste. Ainda chegou de volta para Deus a responsabilidade, se a responsabilidade foi dele. Foi para ele que foi dito: não coma daquele fruto. Quando Deus, com a gentileza do Espírito Santo, com carinho, com amor, chegou com o maior carinho: por que tu estás nu? Como é que você sabe? Deus sabia, Deus sabe, Deus sempre saberá. Deu oportunidade a Deus chegar e se redimir, se render, pedir perdão, dizer: eu errei, me dá mais uma chance. Mas em vez disso, o que é que ele fez? Teve o tupete de pôr as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas surpresas, as nossas percas, culpar ao próximo. Será que nós não temos consciência que a responsabilidade é nossa do que acontece na nossa vida? Será que a gente está faltando acontecer o quê? Para a gente saber, quando a gente ganha, a responsabilidade é nossa para a honra ser dele. Quando nós perdemos, é para envergonhar, para entristecer, mas a responsabilidade é de quem? É de Deus? É claro que não. Mas mesmo assim, muitos me perguntam: cadê Deus? Por que não me ajudaste? Tu és tão poderoso, por que me deixou só? Mas o que Deus tem para dizer: filho, estou aqui todo o tempo. Tu que achas que não, tu que não me vês, tu que não tem me honrado, tu que não tem me glorificado, porque glorificar Deus na festa, eu acredito que para alguns é mais difícil que na tristeza. Para glorificar na tristeza, para outros é mais difícil do que na alegria. Mas o que eu tenho para dizer para a igreja: nós devemos glorificar Deus em toda circunstância. Independente. Minha irmã contou testemunho que ela foi aprovada hoje, mas antes de ser aprovada, ela foi reprovada. Eu glorifiquei a Deus por isso. Ela chorou comigo. Eu dei graças a Deus porque ela reprovou. Também não fui bobo. Pedi a Deus comissão para ter condições para pagar para ela fazer de novo. Deus me deu essa capacidade. Ela reprovou por algum propósito. Deus foi glorificado. Porque eu conversei com ela, ela chorou, ela viu porque que ele errou. Não foi porque não vou ao lanche. É porque eu falei para ela: se Deus é justo, não tinha por que ela passar. Como Deus é justo, ela não podia passar. Ela sabe o porquê. Glorifiquei a Deus, mas também pedi a Deus condição para ela fazer de novo. E para a honra e glória do Senhor, Deus tem cuidado das nossas vidas em todas as circunstâncias. E não é da minha, é dos meus. Deus tem cuidado dos nossos, de uma maneira que a gente não merecemos. Em vez de nós glorificarmos, exaltarmos, agradecemos. Gente, vir para o culto é muito bom, mas não é o suficiente. Porque orar para os nossos amigos é muito bom, mas não é o suficiente. E para os nossos inimigos, o que eles temos feito? Hoje minha esposa falou: tem um terreiro aqui perto, eu também não sabia. Mas o que a gente tem feito para esse povo? Além de falar mal, além de desejar que ele se afaste de nós. Quantas vezes, quantas campanhas foram levantadas em favor dos macumbeiros, daquelas pessoas que tiveram uma cultura totalmente frustrada, totalmente errada? Muitos não têm culpa de estar seguindo aquela religião, porque a crença é passada de pai para filho, e vai que vai, tiver aqui como certo. Quantas campanhas foram levantadas que eles possam ter uma oportunidade de conhecer e saber que Jesus morreu na cruz por nós? Mas não, nós preferimos por culpa. A vida do crente está ruim porque foi feita uma macumba. Macumba é feito todo o tempo. Se pegar em você, não é porque Deus não está indo, não está com você. É porque você não está com Deus. Macumba é constante. A palavra diz: o mundo já é do maligno. A gente estamos aqui de intruso, aqui estamos aqui de passagem. Bobo é aquele que se apega a alguma coisa aqui na terra. Vamos honrar, vamos glorificar Deus em toda circunstância e vamos
Ele deu a vida pelos ruins, pelos péssimos, pelos que cuspiram nele. Ele não deu a vida pelo filhinho querido, pelos santinhos. Esse é o evangelho que a Bíblia me fala e não é o evangelho que eu vejo sendo acontecido no dia a dia. É muito bom orar por um filho, é muito bom, mas é muito fácil também. Mas entrar no propósito, entrar no jejum pelo feiticeiro, aí você vai saber se Deus é com você ou não é, ou se vocês estão ligados com Deus ou não. Aí você vai entrar na realidade da vida real. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe e cuide de cada um, prestou atenção, e o que não prestou, que Deus o ame e cuide a cada instante. Eu agradeço, em nome de Jesus. Palmas ao Senhor. Aleluia. Irmão, antes de eu estar chamando para a irmã Eliana estar cantando, eu quero chamar aqui a irmã Lia para ela deixar uma saudação, um versículo que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. E depois dela, a irmã Eliana já vai estar louvando para nós estar recolhendo os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Amém? Quero saudar novamente o povo de Deus para a casa do Senhor, amém? Eu gostaria de ler novamente Êxodo 15, 33:15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Irmãos, como é gostoso quando Deus está conosco, né? Quando Deus é conosco, Ele sabe, Ele cuida de nós. Às vezes nós achamos que estamos sozinhos, abandonados. Mas Deus tem estado conosco. Deus não tem nos deixado desamparados. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para te convidar para você vir na tarde da bênção. Dia após dia, Deus tem falado com cada um de nós. Em pouco número, com certeza, porque muitas das vezes os irmãos trabalham, mas Deus tem falado com cada um que está aqui, que teve o compromisso de vir. Ontem, Deus bradou aqui, graças a Deus. Não porque a irmã ela entregou, porque Deus é como ela, graças a Deus, mas porque Deus esteve presente, né? E nós temos nos esforçado, mesmo com pouca força, mas nós temos nos esforçado e vindo. E o Senhor é conosco, amém? Que nós continuamos a convidar o Senhor para andar conosco, porque assim nós não andaremos sozinhos. Assim agradeço a oportunidade, as palmas agradeço ao Senhor, amém? Vai estar adorando ao Senhor, nós já vai ter recolhido os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Irmãos, eu quero fazer um convite a todos. Quero convidar a irmã Fernanda, convidar o seu esposo, o irmão Roberto, a todas as irmãs que têm vindo na semana na oração, para que sábado, das 9 da manhã às 10, a gente venha fazer um jejum e uma oração das 9 às 10, em prol do nosso ministério e do nosso pastor Daniel. Gostaria muito que toda a igreja estivesse aqui. Eu sei que tem uns que têm compromisso, não pode vir, mas que dê pelo menos uma passada, irmãos, para que o Senhor entre com providência em várias coisas, no nosso ministério, da nossa igreja, na construção da nossa igreja aqui no Vila Bela, na construção lá da nossa igreja de Mongaguá, e que o Senhor entre com providência em todas as coisas, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu gostaria de convidar a todos para estar aqui comigo, sábado agora, na oração de manhã, das 9 da manhã às 10. Amém? Santos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus estamos mais uma vez na presença do Senhor. Eu quero só falar rapidinho. Segunda-feira na oração, no ensaio das irmãs, na oração de encerramento, eu pedi oração para um jovem chamado André, estava hospitalizado, e graças a Deus no dia seguinte fizeram a cirurgia,
tudo certinho, e hoje ele já está em casa, né? Então assim, é motivo de nós estarmos se alegrando, porque aonde a oração há poder, né? E é igual a irmã Fernanda, a sua vitória é a nossa vitória, né? A vitória da igreja é a nossa vitória, porque nós não estamos aqui brincando e nem por acaso. Nós estamos aqui clamando Todo-Poderoso. E Ele viu que era o desejo do seu coração e concedeu a sua vitória, embora até nós sermos aprovados, tem uma série de processos, mas o Senhor, Ele é contigo, é conosco em todos os momentos, né? Então vamos continuar louvando a Ele, porque Ele merece o louvor e a honra. Amém? Aleluia!
só Deus é aquele que pode agir em nosso favor, é aquele que pode nos ajudar, nos fortalecer, mudar a nossa história e a nossa trajetória. Vamos estar orando? Meu Deus amado, Pai eterno, te agradecemos, ó Pai, por mais oportunidade de poder sair da casa, Pai, por mais oportunidade de poder te louvar, te adorar e exaltar o seu nome. Meu Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, meu Pai, para que possamos enxergar, meu Pai. Que o Senhor venha abrir, meu Pai, os nossos ouvidos, para que possamos te ouvir, meu Pai. O nosso coração, para que possamos guardar a Tua palavra, Senhor Jesus. E a nossa mente, meu Pai, para que possamos saber como agir, meu Pai. Meu Deus, guia os nossos passos, meu Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, meu Pai. Que essa noite, meu Pai, venha ser uma noite de renovo, meu Pai. Que, meu Pai, em meio a esta palavra que vamos ouvir, meu Pai, possamos sair daqui restaurados, sair daqui com posse de vitória, sabendo que só o Senhor é quem pode agir, que toda honra, toda glória e todo louvor é para Ti, Senhor. Nos guarda, nos guia e nos fortalece, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sabemos que pode ser, amém? Amém. Podeis aceitar, ser bem breve em minhas palavras. Vou ler alguns versículos. O primeiro versículo dele é em Êxodo 33, versículo 15, que foi onde nós lemos, que fala assim: Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Essa palavra é uma passagem em que os israelitas construíram um bezerro de ouro, e aí o Senhor fala para Moisés: ó, a partir de agora eu não irei mais com o povo, mas irá um anjo me representar. Então Moisés fala: ó Senhor, se não for o Senhor conosco, nós não iremos sair daqui. Se não for o Senhor junto conosco, nós não queremos anjos, nós queremos a Tua presença. Moisés sabia que o melhor estaria na presença do Senhor, que ele não queria anjo, ele queria a própria presença do Senhor, o Senhor sempre com ele. Aí o que me fez pensar foi que existem pessoas que nem as pessoas que estavam, o povo de Israel, na hora que construiu o bezerro, eles falavam que serviam a Deus, mas no momento de dificuldades assim, eles procuraram outra oportunidade. Então eles eram servos apenas de boca, eles não eram servos de coração. Mas Moisés era um servo que conhecia Jesus, era um servo que conhecia a Deus. Se nós formos ler a palavra, a gente entende que Moisés conversava com Deus como um amigo. E aí o Senhor colocou no meu coração a respeito que o Senhor tem dois tipos de pessoas que servem ao Senhor: a igreja triunfante e a igreja militante. Quando a gente para pensar na igreja militante e na igreja triunfante, o Senhor colocou no meu coração em Mateus capítulo 7, o versículo 9, gente, eu me confundi. O versículo 18, que diz assim, vamos ver se eu vou começar pelo 18. Vou começar. Aleluia. Vou começar pelo 18 mesmo. E diz assim: dizendo ele essas coisas, eis que chegou. Dizendo ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. Minha filha faleceu. Vem e impõe a tua mão e ela viverá. E eis que Jesus, levantando, o seguiu os seus discípulos também. E eis que uma mulher, já há 12 anos, padecia de fluxo de sangue, chegando por detrás, tocou na
Eu vou ler essa mesma passagem em outra versão, que é Marcos capítulo 5, que diz assim, a partir do versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eu vou repetir esse versículo. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, juntou-se a ele uma grande multidão, e estava junto do mar. Versículo 26, 25. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha fluxo de sangue, e havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e se sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram os discípulos: vês que a multidão te aperta e te dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera. Então a mulher sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se diante dele e disse toda a verdade. Quando a gente vai prestar atenção nesse capítulo, a gente vai entender que a multidão já estava esperando a Jesus, que a multidão já estava pronta para estar perto da presença de Jesus. E tanto que nesse mesmo capítulo há 2 milagres contando através dessa multidão que estava esperando Jesus. A de Jairo, que Jairo, logo que Jesus chegou, já falou: oh, Jesus, eu preciso que o Senhor cure a minha filha. E dessa mulher que rompeu a multidão para alcançar Jesus. Quando a gente vai entender, aquela multidão toda estava preocupada com a presença de Jesus. Eles queriam a presença de Jesus por perto. Eles queriam estar com Jesus por perto. Eles queriam andar com Jesus. Tanto que a palavra diz que a multidão apertava e oprimia. Mas a multidão vinha no mesmo objetivo: buscar a Jesus. Buscar a presença de Jesus. Aquela multidão não estava lá para olhar a Jesus, os outros, o que ele está fazendo aqui, que o outro está buscando aqui. Não, eles estavam simplesmente para buscar a presença de Jesus. Aleluia. Eles não estavam olhando para si mesmos ou olhando para os próprios defeitos. Eles estavam olhando para a presença de Jesus. A presença de Jesus era o que importava naquele momento. Eles então olharam a presença de Jesus. Quando a gente vai para João capítulo 5, versículo 3, começa assim. Versículo 2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em tempo no tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de que era a enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que já havia 38 anos enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama
nosso conceito, gente. Vamos mudar as nossas expectativas, gente. Jairo estava lá. Jairo chegou primeiro que a mulher no fluxo de sangue. E ele teve a capacidade de esperar a mulher ser curada para o milagre dele chegar na casa dele. Ele esperou a mulher ser curada para o milagre chegar na casa dele. Há um tempo determinado para todas as coisas. Mas para isso a gente não precisa ficar olhando o outro. E a palavra de Deus diz que o milagre do nosso irmão é o nosso milagre, que a alegria do nosso irmão é a nossa alegria. E quantas vezes de tanto a gente lutar, tantas vezes a gente está cansado, fala, parece que é só eu que estou lutando, e vem um outro e passa na minha frente, bem na minha frente, receber um milagre, vem um outro e passa na minha frente. Quantas vezes a gente está desse jeito, mas o Senhor está falando, seja a multidão que triunfa. Não seja a multidão que milita, porque a multidão triunfante não é a multidão que vai ficar aqui esperando o tanque se mover. É a multidão que ao soar a trombeta vai ouvir a voz do Senhor chamando, vem! Vai ouvir a trombeta tocar e vai subir. Por quê? Porque a multidão triunfante é a igreja do Senhor. E assim, pessoas no meio da multidão que estão esperando nós cair. Mas que nós não sejamos a pessoa que espere o outro cair. Nós sejamos a pessoa que levanta. Porque a presença do Senhor é o principal. E se o Senhor não fizer um milagre? E se o Senhor não curar? E se o Senhor não libertar? Ele vai continuar sendo Deus. Ele não muda. E do mesmo jeito que Ele continua sendo Deus, Ele não vai deixar de cuidar de você. Porque muitas das vezes a gente quer que o Senhor cuida do nosso jeito. O nosso jeito de cuidar não é o melhor. Porque a gente não sabe se Ele cuidar do nosso jeito, quando chegar em certo momento a gente vai permanecer fiel. E o que importa para Ele não é você bem aqui na terra. O que importa para Ele é um dia você o encontrá-lo face a face. Isso é o principal. Isso é o principal, conhecer Jesus face a face, porque hoje nós conhecemos Ele como um espelho em enigma, mas um dia o veremos face a face, como também somos conhecidos, conheceremos Ele. O Senhor está falando da minha presença que importa. Pare de pensar que está acontecendo tudo com todo mundo e nada acontece contigo. Pare de pensar que Jesus cura todo mundo e não te cura. Pare de pensar que Deus dá condições para todo mundo e não te dá. Por quê? Porque tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. E a presença dele é o que importa. Que a gente não venha ser igual o povo de Israel, que quando viu que estava apertando, que não tinha mais jeito, correu para fazer um bezerro. Que a gente venha ser igual Moisés. Senhor, eu sei que esse povo errou, eu sei que o meu povo errou, mas Senhor, não retira a tua presença. Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não irei, Senhor. Senhor, eu sei que eu sou falho, mas se tu não for conosco, Jesus, não tem para onde nós irmos. Porque ele sabia que a presença do Senhor é o que consola. Porque ele sabia que a presença do Senhor é o que liberta. Porque ele sabia que a presença do Senhor é o que restaura. Que a presença do Senhor que capacita. Que a presença do Senhor que abre o mar. Que a presença do Senhor que coloca a coluna de fogo. Que a presença do Senhor que coloca a nuvem. Que a presença do Senhor que faz os leões dormir. Que a presença do Senhor que nos guarda. Que a presença do Senhor que nos capacita. Que a presença do Senhor que é o caminho. Que a presença do Senhor que é a verdade. Que a presença do Senhor é o que nos refrigera. Que a presença do Senhor é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a presença do Senhor que tem
igreja. Tem momentos que para mim o culto não convém. Porque tem momentos que para mim o povo só tem multidão lá na igreja, tem muita gente na igreja. Tem momentos que a igreja está muito vazia. Qual é a desculpa que tem te impedido de buscar a presença do Senhor de verdade? Será que tem alguma coisa que tem impedido você de buscar a presença do Senhor? Não quero buscar hoje porque não tenho força. Não quero buscar hoje porque Ele não me curou. Não quero buscar hoje, mas é a presença do Senhor porque Ele te sustentava até hoje. É por causa da misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Porque muitas das vezes nós abrimos mão da presença do Senhor por orgulho próprio. Muitas das vezes nós abrimos mão da presença do Senhor por orgulho próprio. Porque para nós não é bom. Porque para nossos olhos não é certo. Mas a presença do Senhor tem que ser prioridade. A presença do Senhor tem que ser prioridade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou para mim, olhou para mim e falou assim: Karen, eu não sou digno de louvar o Senhor, não sou digno de estar cantando ao Senhor, não sou digno de estar tocando ao Senhor. Mas é através disso que o Senhor nos cura, que o Senhor nos liberta, que o Senhor nos capacita. E não importa como a gente esteja, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, Ele cura tudo o resto. Mas, Carolina, tem hora que para mim parece que eu estou fazendo errado. Mas a palavra do Senhor fala que não importa como o Evangelho está sendo pregado. Importa que o Evangelho seja pregado. Mas, Carolina, está difícil para mim. O que importa é que o Evangelho seja pregado. E quando Deus te usa, Ele cuida do restante. Enquanto você está louvando, enquanto você está na casa do Senhor, Ele cuida do restante. Coloque a presença do Senhor como prioridade. Vamos colocar a presença do Senhor como prioridade. Aleluia. Que o nosso maior desejo venha ser igual àquela primeira multidão. Que a multidão estava esperando Jesus. A palavra fala bem certa. A multidão já o esperava. Então era a multidão que estava esperando Jesus. Nós também somos a multidão que estamos esperando a Jesus. Nós não estamos esperando simplesmente um anjo. Nós não estamos esperando um anjo vir e mover as águas. Nós não estamos esperando um anjo vir para andar do nosso lado. Nós estamos esperando a presença do Senhor. Aleluia. Mas para a presença do Senhor vir nos buscar, a gente tem que estar de olho na presença em Jesus. Não de olho no anjo. Não de olho no outro. O foco tem que ser o Senhor. A visão tem que ser do Senhor. O coração tem que ser do Senhor. E andar como Jesus andou. Mas, cara, é impossível. Nós vamos tentar fazer o máximo possível para que um dia a gente possa dizer que nem Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer isso hoje? Por que Paulo dizia isso? Porque a presença do Senhor era prioridade na vida dele. Aleluia. O Senhor está falando: olha, eu não quero uma igreja que milita, que fala que é meu servo só dentro da minha casa, que fala que é meu servo, mas só olha o que não é para olhar, que fala que é meu servo, mas não busca a minha presença. Porque buscar a minha presença é trancar a porta do quarto, entrar no secreto e contar para mim os segredos, o íntimo e o profundo. Será que tu tem feito isso? Falado para o Senhor no secreto, conversado com Ele como um amigo particular? Ou será que Ele tem sido seu Deus somente aqui dentro da igreja ou somente nos momentos de socorro? Porque a igreja triunfante é aquela que tem particularidade com Jesus. A igreja triunfante que irá subir aos céus é aquela que conhece Jesus, que anda com Jesus. Mas a militante é a que vem e
coisas de Deus. Vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vos acrescentará. Por quê? Porque o Senhor, quando nós colocamos a presença do Senhor como prioridade, é Ele quem cuida de nós. Amém? Aleluia. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Honra e glória do Senhor. Que você saia daqui e leve a presença do Senhor juntamente contigo, para onde quer que você vá, onde quer que você coloque as suas mãos, que o Senhor esteja lá contigo. Aleluia. Porque a nossa vitória, a nossa bênção, irmão, está nas mãos do Senhor. Está na presença do Senhor conosco. Aleluias. Amados, sexta-feira eu quero convidar o irmão Roberto para estar dando início ao culto. Depois passar para a irmã Carolyn, porque vai ser o culto com os jovens. Nós temos o irmão Gabriel, mais uma irmã que vai estar adorando o Senhor juntamente conosco. Gabriel, irmã Angélica, irmã Ezequiel louvando, e o presbítero Carlos Vai estar ministrando a palavra do Senhor. Então eu convido o irmão Roberto para estar dando início ao culto, nas orações, e nos indo da árvore, depois passar para a irmã Carolyn. E eu conto com todos, irmãos, porque são os nossos jovens que nós temos que dar apoio. Quero pedir também para os irmãos trazer a irmã Lara, porque na primeira semana de agosto já é o congresso dos jovens, e ela tem que estar vindo aprender os hinos. Então, em glória do Senhor, nós cantamos também com a Fernanda, vai estar participando do culto, do congresso conosco. Amém? Irmãos, o culto sexta-feira vai começar às 20 horas. Irmãos, não atrasem, nós já estamos começando tarde. Que nem, por exemplo, hoje, já estão dando 10 horas, irmãos. Era para nós estar acabando 9h30, mas pelo motivo de nós chegar tarde, o culto tem que andar, né, irmãos? Amém? Queria pedir para os irmãos, se possível for chegar às 19h30, para a gente começar a oração das 19h30 às 8 horas. Glória a Deus. A irmã Carolyn está convidando a todos para vir às 19h30 para nós começarmos com a oração. Irmãos, oração é a chave da vitória. E nós temos que nos dedicar à oração. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer, e é nas orações que Ele nos ouve. A palavra do Senhor diz: clame a mim e responder-te-ei. Aleluia. Então é na oração, é no clamor, é nós buscarmos a presença do Senhor. Amém? E sábado, irmãos, sábado vai ficar o convite do nosso jejum que nós vamos fazer das 9 da manhã às 10, em prol do nosso ministério e do nosso pastor Daniel. Amém, irmãos? Glória a Deus. E à noite tem um culto com as irmãs. Eu quero convidar a irmã Fernanda para estar dando início ao nosso culto das irmãs no sábado. Irmãos, esse culto de sábado é de 3 em 3 meses. Irmãos, tem que focar, porque é o nosso culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Vai começar às 19h30 o culto das irmãs, porque é no sábado, para quando for o nosso horário nós encerrarmos. Então eu conto com a presença de todos. Não me deixe só. Aqui vai estar a missionária Jane trazendo a palavra do Senhor. Quero pedir para a irmã Eliane preparar o louvor para também estar adorando ao Senhor neste dia. Amém? Vamos se colocar de pé, fazer oração, agradecer por esse culto maravilhoso. Orarmos também por todos aqueles que os irmãos têm pedido oração, todos aqueles que se encontram na live, adorando ao Senhor juntamente conosco, para que o Senhor venha visitar a vida de cada um. Amém? Senhor Deus, maravilhoso, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, esta noite na Tua presença, justamente com cada um, que o Senhor venha, Senhor amado, nos abençoar, Senhor amado,